Paz do Senhor a todos, amém? Bendito seja o Senhor, amém? Que nos concede mais essa oportunidade de estarmos em sua presença e de compartilharmos a sua palavra. O Senhor, esta noite, Ele nos faz entender que precisamos estar no lugar de comunhão. Precisamos estar unidos a Ele, andarmos constantemente diante do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Amém? A partir do versículo 5, vai nos dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na hora do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e admiravam-se de que tanto se demorasse o santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? Essa história é uma história de muito exemplo para nós, irmãos. É uma história que nos inspira bastante. E aqui no início já desse texto, ao lermos aqui, nós vamos notar algo muito interessante, que vai nos dizer o seguinte. Começa nos dizendo que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ao lermos isso, algo nos chama a atenção aqui muito interessante, que vai nos dizer assim que
Zacarias e Isabel, esse casal, eles não tinham filhos. Eles almejavam ter filhos, mas eles ainda não tinham. Mas algo importante vai nos dizer aqui, irmãos, vai nos ensinar, que vai nos dizer assim, que eles ambos eram justos diante de Deus. Eles já eram de idade, eles já eram avançados em idade, mas ambos eram justos diante de Deus, por mais que ainda não haviam recebido aquilo que eles queriam, aquilo que eles almejavam. E nós aprendemos algo, nós aprendemos assim que só se é possível sermos aprovados diante de Deus se tivermos uma vida de oração. Eles não tinham recebido o que desejavam no tempo que eles queriam, mas permaneciam com uma vida agradável a Deus. Aqui nos faz entender o seguinte, que Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis aos olhos do Senhor. E aqui nós entendemos que o Senhor, ele, de uma certa forma, ele nos adverte aqui nessa noite, nos mostrando que nós temos diversas necessidades, nós temos diversas petições, e por mais que aquilo que nós pedimos, estamos colocando diante de Deus, ainda não chegou nas nossas mãos no tempo a qual nós queremos, precisamos viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Precisamos andar, temos uma vida que agrade ao Senhor, e isso só se é possível pela oração. Isabel e Zacarias, entenda que eles tinham anseios, eles tinham desejos, eles não tinham filhos, mas o fato deles não ter filhos não fez com que a conduta deles diante de Deus mudasse. E o Senhor, ele nos ensina que devemos permanecer com a conduta diante dele, e isso só se deve à oração. Então, meu irmão, de qualquer forma ou de outra, ore. Você almeja algo da parte de Deus, eu almejo algo, nós almejamos, ore. Mas mesmo que ainda não chegou, é necessário darmos uma resposta a essa vida que nos alcançou, e isso só se é através da oração. Precisamos orar para que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. Eles entendiam que o foco principal era a intimidade com o Senhor. E a oração, ao orarmos ao Senhor, ao termos uma vida que dedicada a Deus, vai nos fazer entender que, além das nossas petições, existe algo ainda de muito mais valor, muito mais importante, que é a nossa comunhão com o Senhor, que é o nosso relacionamento com Ele. Eles não tinham recebido o que eles desejavam, mas permaneciam com uma vida agradável a Deus. Vivemos em tempos difíceis, onde muitos servos do Senhor têm se corrompido, e muitos se têm crescido à iniquidade, e líderes estão presos a tradições. Vivemos em tempos complicados, vivemos em tempos onde a corrupção tem tomado conta geral. Vivemos em tempos onde a liderança, servos do Senhor, tem andado somente, tem seguido uma vida de tradição, de religiosidade. E se nós não entendemos que nós precisamos ter uma vida ligada, unida ao Senhor, nós não iremos conseguir vencer esses problemas. Para que nós não venhamos ser contaminados, para que nós não venhamos ser corrompidos, precisamos manter uma vida de oração. Precisamos viver uma vida irrepreensível diante do Senhor, porque somente assim nós conseguiremos vencer as dificuldades do dia a dia. E com toda essa situação difícil que vivemos nos nossos dias, só conseguimos andar irrepreensíveis aos olhos do Senhor se não nos contaminarmos com o cenário que vivemos e tivemos uma vida de oração. Deus estava há 400 anos sem falar com o povo de Israel. Olha o cenário que aquele povo vivia. Deus estava há 400 anos sem falar com aquele povo. Havia se falado através do profeta Malaquias, que tinha sido o último. Depois daquilo, Deus se calou. Não havia relacionamento ali entre Deus e o povo. Não havia uma conduta constante de intimidade entre Deus e o povo. E o Senhor nos chama para uma vida constante diante dele. Deus estava há 400 anos sem falar com o povo. E sabe qual era o resultado? Sem falar com o povo, não havia relacionamento. O resultado era cada um seguir o seu próprio coração. Se nós caminharmos sem buscarmos ter uma vida constante diante do Senhor,
O resultado vai ser seguirmos os nossos próprios corações. O resultado vai ser andarmos segundo a nossa própria vontade. E a Bíblia diz assim que nós iremos colher o fruto disso, porque aquele que planta na carne, ele colhe corrupção. Mas aquele que planta no Espírito, ele colhe para a vida eterna, e é frutos que permaneça. Nós precisamos ter uma vida diante do Senhor. E isso só se é possível se orarmos. Isso só se é possível se nós buscarmos a Ele. Precisamos expor diante dEle as nossas petições, as nossas necessidades. Mas também entendemos que o Senhor deseja, o principal para nós é termos a vida constante diante do Senhor. E o texto, dando seguimento, ele vai nos dizer assim: que aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Zacarias, ele entra no santuário do Senhor, meu irmão. Eu quero dizer para você, o véu ele foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus aqui nessa noite. Zacarias, ele entra no santuário do Senhor. Ele está agora diante da presença do Senhor. Zacarias, ele agora está no lugar de habitação, no lugar onde, naquele lugar ele consegue encontrar descanso, ele consegue encontrar solução para os seus problemas. Porque ele está agora no santuário do Senhor, na presença do Senhor, constantemente. Nós não devemos buscar o Senhor somente interessados em receber alguma coisa, mas devemos permanecê-los diante dEle. Devemos andarmos constantemente diante do Senhor. E o texto diz que ele entra no santuário do Senhor para queimar incenso durante esse tempo. Eu quero dizer para você que enquanto nós permanecemos no santuário do Senhor, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Enquanto permanecemos na intimidade constante com o Senhor, nada poderá nos derrubar. E ao olharmos isso, nós vamos ver que era exatamente isso que Cristo Jesus ele queria dizer lá no Evangelho de Mateus, nas Bem-aventuranças, no capítulo 6, quando ele fala acerca da forma a qual devemos orar. Você vê que ele vai dizer assim, que nós não devemos fazer como os hipócritas, que oravam em voz alta, em praças públicas, com a intenção de serem vistos. Mas devemos o quê? Entrar para dentro do nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos em secreto, que o Senhor, que o Deus que está em secreto, tudo vê e nos recompensa. Ali nós sabemos que se trata de uma questão literal, sim, porque Jesus está tratando ali com a hipocrisia dos fariseus, dos doutores da época, que queriam se mostrar ali em praças, orando em voz alta. Mas nós sabemos também que existe uma profundidade muito além dessa questão literal, que é o quê? Que é a profundidade que o texto nos ensina, que é a questão da intenção. Ali Jesus está mostrando o seguinte, porque igual, por exemplo, nós estamos aqui no culto. Nós não estamos agora fisicamente dentro do nosso quarto. Se orarmos aqui, vamos ver que o irmão ali está orando, a irmã ali está orando. Mas o que importa, a intenção é que conta. Por quê? Porque o Senhor está querendo dizer o seguinte: o que vale, quando ele diz a questão do entrar para o seu quarto, é a questão de um particular totalmente com o Senhor. É a questão, então eu vou ver que a Beth está orando, eu vou ver que a Clezinha está orando, mas o que conta é a intenção do íntimo. O que conta é a questão do particular que temos com o Senhor. E Jesus, é tanto que Jesus vai dizer assim, que Deus, ele em secreto, ele vê aquilo que sai do nosso interior. Por quê? Porque o Senhor está interessado em ver a intenção do nosso coração. E a intenção do Senhor é o quê? É que nós habitemos este lugar de comunhão. A intenção do Senhor é o quê? É que em nós haja verdade, para que nós possamos habitar nele o quê? Num lugar de comunhão, num lugar de, como que eu digo? Num lugar de comunhão, num lugar de intimidade com o Senhor. Isso, no lugar de intimidade com o Senhor. O Senhor nos chama para que possamos habitar neste lugar de intimidade, de comunhão, e precisamos orar para que isso aconteça. Precisamos ter uma vida de oração para que isso aconteça. Mesmo com petições, mesmo com necessidades, nós precisamos estar neste lugar de comunhão com o Senhor. E o texto vai dizer assim, que eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
Olha quantos anos já havia se passado, irmãos. Esse homem já era velho de idade, a sua esposa já era velho. Olha quantos anos que ele estava ali constantemente orando diante do Senhor. Olha quantos anos que ele estava ali permanecendo constantemente em oração diante do Senhor. E o texto agora vai dizer assim, através do anjo, o anjo traz uma resposta para ele, ele diz assim, que a sua oração foi ouvida. Eu não sei há quanto tempo você tem clamado. Eu não sei há quanto tempo você tem se dedicado em oração ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor ouviu a oração. O Senhor, Ele ouviu o clamor daquele homem. Só o Senhor sabe o tempo que você tem clamado. Só o Senhor sabe o tempo que você tem se dedicado e buscado a Ele. Mas o Senhor ouviu a oração de Zacarias. Eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez aos seus olhos está demorando, talvez aos seus olhos já tem tempo demais. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele ainda continua salvando. Deus, Ele ainda continua libertando. Deus, Ele ainda continua transformando. Mas tudo existe o tempo certo para que as coisas aconteçam. Eu quero dizer para você, nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos manter constantes, perseverantes em oração, crendo que o Senhor no momento oportuno irá nos ouvir, nos responder, porque Ele ouve. Porque Ele ouve. Irmãos, era praticamente, vamos assim dizer, para aquela época era como se fosse, assim, desculpa a palavra, uma desgraça para a vida daquele homem. Porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal e ele não tinha descendentes. E era necessário que ele tivesse descendentes para dar seguimento à sua linhagem. E olha quanto tempo se passou, mas o Senhor ouviu e respondeu a oração dele. Eu quero dizer para você, persevere, não desista, continue insistindo, porque o Senhor no momento oportuno, Ele irá responder a nossa oração. Ele irá ouvir, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve e responde o nosso clamor. Precisamos insistir e persistir em Deus, para que Ele cumpra, segundo o seu propósito, a vontade dEle em nós. Aleluia. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só para você ver, irmãos, vamos assim dizer, a qualidade da bênção que chegou às mãos de Zacarias. O Senhor honrou-o com um filho, mas ele era filho de Zacarias, mas o Senhor assim fez dele um homem muito honrado. Talvez aos seus olhos está demorando, porque o Senhor está trabalhando, preparando algo para colocar em suas mãos. E o resultado aqui da bênção a qual Zacarias e Isabel recebeu, ela gerou glória para Deus. E o Senhor, Ele está trabalhando e preparando para que no momento em que Ele colocar em suas mãos, gere glória para o seu nome. Nós precisamos persistir diante do Senhor. Nós precisamos perseverar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E o texto continua dizendo assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. O texto nos mostra aqui que Zacarias, ele duvida da palavra. Ele passou há tanto tempo, constantemente, buscando ao Senhor, em busca de uma resposta, de uma necessidade a qual ele tinha. E o Senhor ouve e responde, e Zacarias então, ele duvida. Os olhos de Zacarias estavam nas suas condições ao seu redor. Eu já sou velho, a minha mulher já é de idade avançada. E talvez é assim conosco. Mas já tem tanto tempo que eu estou clamando. Tem tanto tempo que eu estou buscando. A situação ao redor aqui me mostra isso, me mostra aquilo.
mas nós precisamos permanecer e crer que o Senhor é poderoso para fazer. E essa atitude de Zacarias também nos mostra, irmãos, que quando estamos no santuário do Senhor, estamos ali constantemente diante dele, em comunhão, o nosso coração é revelado diante do Senhor. Porque o coração desse homem é revelado. Houve incredulidade da parte dele. Talvez você está há tanto tempo clamando, há tanto tempo pedindo, e está com os olhos fitados na situação a qual você está vivendo, que parece algo impossível, mas eu quero dizer para você, o Senhor ouviu a oração de Zacarias. O Senhor ouviu o clamor. Eu quero te dizer para você, meu irmão, não olhe as suas condições, não olhe as suas situações, mas apenas creia, confie. Precisamos crer e confiar que o Senhor é poderoso para fazer. Precisamos crer e confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem, ele olhou as condições, mas como que isso é possível? Eu já sou de idade, a minha mulher já é velha, é estéril. Não olhe as condições, mas confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que o Senhor tem liberado ao seu respeito, pois Ele é poderoso. Persista e continue firme em oração, porque o Senhor é poderoso para cumprir. Aleluia. E o texto então diz que ele fica mudo como consequência da sua incredulidade. Ele fica mudo. E dando seguimento ao texto, vai dizer assim que sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Ainda que aos seus olhos pareça impossível, meu irmão, ainda que ao nosso enxergar, a nossa situação a qual estamos, pareça demorar tempo demais, tudo está no controle e na direção do Senhor. Tudo está na soberania e na direção de Deus. Eu quero te animar essa noite a perseverar na oração, a continuar constante diante do Senhor. Por mais que seja demorando, irmãos, esse homem passou uma vida inteira clamando diante de Deus. Esse homem passou uma vida inteira almejando algo da parte do Senhor, mas mantendo uma vida constante diante de Deus, que só se dá através da oração. Eu quero te dizer, não desista. Creia para que Deus realize no momento oportuno, segundo a vontade dEle, aquilo que você necessita. Creia, porque o Senhor, Ele ainda pode. O Senhor, Ele ainda faz o cego enxergar. O Senhor, Ele ainda faz o mudo falar. Ele ainda faz o surdo ouvir. Ele ainda faz o morto ressuscitar. Ele faz estéril mãe de filhos. Mas precisamos permanecermos firmemente diante dEle com um propósito. Nós precisamos estarmos unidos com o Senhor, porque o que mais importa é a nossa relação diante de Deus. O que mais importa, almejamos muitas coisas, mas o que mais importa é a nossa relação constantemente diante do Senhor. Não devemos somente fixar os nossos olhos naquilo que queremos receber, mas devemos aprender que a oração, ela nos faz entender que a nossa vida com Deus continuamente é que importa. E só é possível termos essa vida com Ele se orarmos. Só se é possível permanecer, por mais que ainda não esteja em nossas mãos o que queremos. Só se é possível permanecer se orarmos. Só se é possível ainda continuarmos presente se orarmos. Só se é possível não contaminarmos, não nos corrompermos, por mais que ainda não recebemos o que queremos. Só se é possível se orarmos ao Senhor. Então ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor e entenda que a sua vida diante de Deus é o mais importante. Entenda que a sua vida diante do Senhor é o que mais importa. Porque
porque confiamos no teu amor e no teu poder, e com ele viveremos para todo sempre. Aleluia, aleluia. Ele nos sustenta, aleluia. Por ele somos sustentados, aleluia. Não estamos vendo no momento com nossos olhos físicos, irmãos. Não estamos vendo no momento com nossos olhos físicos, mas cremos que ele ouviu a nossa oração, e as suas mãos não estão encolhidas para que não salve, e nem os seus ouvidos tampados para que ele não ouça. Ele ouve o nosso clamor. Aleluia, aleluia. Persevere, continue, insista, persista e creia, porque para Deus nada é impossível, em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade, as palmas, exalte ao Senhor em nome de Jesus. Vambora! Partiu!